Yeah. Yeah. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais um bate-papo sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 16 de maio de 2025. E mais cedo, né? Por que mais cedo? Porque a gente está com um probleminha de agendas aqui. Inclusive, a gente tem um evento aqui em São Paulo no fim de semana. Então, eu não vou conseguir fazer esse bate-papo à noite. Então, a gente resolveu fazer agora ao meio-dia com vocês. Então, se tiver algum novo fato relevante, eu não vou conseguir trazer para vocês agora em tempo real, tá bom? Eu acabei de ver aqui que ficou faltando um da minha lista, então eu vou fazer o bate-papo aqui com vocês e daqui a pouco eu pego esse da lista aqui e recompartilho a tela, tá bom? Hoje é bem tranquilo, um bate-papo bem rápido aqui com vocês. Quero lembrar a todos aqui que quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário e aquele like. Vamos lá, vamos começar aqui pelo fato relevante da Rede. Na verdade, tiveram dois fatos relevantes, inclusive de origens diferentes, né? Eu acho que eu vou ter que diminuir, não sei se vocês estão conseguindo ler bem, deixa só eu diminuir um pouquinho aqui, que talvez vai ficar melhor de vocês lerem. Aí, eu acho que assim vai ficar melhor. Peraí, deixa eu salvar assim. Aí. Então, pessoal, possivelmente, vocês devem ter visto aí esse fato relevante. Assim, é o fato relevante que a gente traz para vocês muito mais pro forma, né? Porque se vocês observarem, o fato relevante está buscando aí uma assembleia, né, através do HFOF, para potencial liquidação, potencial troca de administração e gestão do FMOF. Eu acho que quase ninguém aqui deve conhecer esse fundo, Memorial Office. É um prédio que fica ali na Barra Funda, em São Paulo, perto ali do Campo do Palmeiras, ali perto do Viaduto Antártica, né? Perto ali do West Plaza, perto também de um outro prédio conhecido chamado Água Branca. É o primeiro fundo imobiliário do Brasil, né? Ele veio ao mercado em 93. Só que, na verdade, ele só foi listado no início dos anos ali, eu acho que 2007, 2008. Então, ele é um fundo que tem uma história aí, né? E agora, a Rede, ela já é dona, através do HFOF, de 2/3 do fundo, né? Essa informação também é pública. Então teve um pedido ali de assembleia para aprovar a venda do imóvel. Baroni, quem fez o pedido? Honestamente, de tudo que eu procurei eu não achei, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando a gente olha que também é público, tem fundos da Capitânia que tem participação nesse fundo. Então não sei se foi o pedido feito pela Capitânia para que esse ativo fosse vendido. Então a Rede, ela pediu para o administrador chamar a assembleia para aprovar essa venda. E se aprovar a venda, a troca da administração e gestão. Então me leva a crer que é uma operação aí institucionalizada. Até porque esse fundo ele é muito pequenininho, quase ninguém deve conhecer aqui de vocês, embora seja o primeiro fundo do mercado, mas é um caminho natural, né? Uma venda aí de 44 milhões de reais, uma potencial venda de 44 milhões de reais, que fica entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Então, hoje o fundo negocia, até subiu um pouquinho agora, mas fica num múltiplo entre um e outro, tá? Quando foi feito o anúncio era perto de 60 e poucos reais a cota, essa venda é na faixa de 87, 88, e o patrimonial é na faixa de 116, tá? Então, o patrimonial na faixa de 58 milhões, quando foi feito o anúncio na faixa de 35 milhões, e a venda de 44 milhões com pagamento um pouco mais da metade à vista, e o restante em mais 2 parcelas. Então, aí, ó, tá aqui o formato de pagamento, quem quiser ler mais, o valor total aí de 44 milhões e 500, né, 24 milhões e 475 ali no ato, e depois em 12 vezes, e 24, em 12 meses e 24 meses, corrigido pelo IPCA, tá bom? Pessoal, eu vou ser muito franco com vocês, ficar discutindo aqui se está caro ou barato, numa operação institucional como essa, pessoa física, ela fica passageira, né? Vamos lembrar que investidor pessoa física do FMOF é mínimo. Por que ele é mínimo? Porque o investidor institucional ele foi comprando cotas, fazendo possivelmente block trades, e hoje
eles representam 80%, com base no último informe anual, 80% das cotas. Então, assim, o que sobrou para a pessoa física é 20%. Então, esse é um risco atinente a fundos pequenos, tá bom? Por isso que a gente sempre defende aqui os fundos maiores. Embora, sim, pessoas físicas possam fazer bons negócios com fundos menores, mas há casos como esse também que a pessoa física ela fica só assistindo, ela não tem muita força aí não, tá bom? Então, em síntese, foi convocada uma assembleia, porque recebeu uma proposta de compra que a gente não sabe de quem é. Eu arrisco dizer que pode ser alguma coisa relacionada à Capitânia, pode ser, não sei, não dá para saber. Pode ser que não tenha nada a ver com a Capitânia, a Capitânia simplesmente deve votar em bloco com a Rede para fazer essa troca da administração e a liquidação do fundo, não dá para saber, tá bom? Enfim, era basicamente isso que eu queria falar. Vamos para o próximo aqui. RBVA anunciou a venda de mais um imóvel, né, o imóvel Santa Cecília, o imóvel por 9 milhões e 400, representando aí quase 7.800 reais por metro quadrado, vai gerar um ganho de capital de 4 milhões e 900, equivalente a 3 centavos por cota. Lembrando que o fundo fez o desdobramento, então esses 3 centavos por cota é significativo no rendimento mensal do fundo, que deve gerar na faixa de 0,09, né, que antes era 0,90, agora é 0,09. Então, cerca de 1/3 do rendimento mensal aí com ganho de capital. Então, o fundo apresentou um gráfico aí mostrando justamente o ganho de capital, o modelo da venda, mostrando os investimentos que foram feitos. Lembrando que esse imóvel foi adquirido pelo fundo logo no início, né? Então, o imóvel aí mais do que dobrou seu valor nesses 12 anos. Esse fundo ele veio ali no pacote inicial. A taxa interna de retorno de 17,75%. Então, a gente vem falando isso exaustivamente para as pessoas, porque muita gente está associando o fundo imobiliário com aquilo que está vendo na tela, né? E esquece que existe um valor patrimonial, esquece que existe um valor real de mercado, né? Não o mercado lá do home broker, o mercado da economia real mesmo. Então, veja como essas negociações privadas que acontecem, elas nos dão um bom gatilho aí de qual é o valor implícito dos imóveis hoje presentes nos fundos imobiliários. Claro que não todos, mas em boa parte deles, né? Então, tira e multiplica o patrimônio por 7 vezes, né? Desde o início ali da operação. Aqui é todo um desenho da operação, de quanto foi gerado de ganho, tudo certinho, inclusive com o histórico de alienações, né? De aquisições, de quanto foi vendido. E se vocês observarem, você vai perceber que desde o início aí da estratégia de reciclagem foram vendidos 21 imóveis, 220 milhões com ganho de capital de 70 milhões. Aí tem outra derivada desse assunto, né? Baroni, o fundo imobiliário, ele repõe a inflação. Você vai perceber que num fundo de tijolo, parte dessa inflação ela é devolvida para o investidor em momentos como esse. Então, cabe ao investidor mais diligente, digamos assim, de ter o cuidado de sempre ter ali uma parcela de reinvestimento, justamente para que você possa aumentar o seu poder de compras comprando mais cotas, né, protegendo o seu patrimônio comprando mais cotas, uma vez que esse ganho de capital ele é devolvido para o investidor, tá? Então esses materiais da Rio Bravo têm sido interessantes para trazer esses históricos aí do fundo, tá bom? E outro ponto aqui de importante desse fato relevante é de que agora não tem mais nenhum inquilino com a venda desse imóvel que era alocado para a Caixa, nenhum outro inquilino agora representa mais do que 25% da receita do RBVA. Então ele vem fazendo aquilo que a gente imaginou que fosse sendo feito mesmo, vem diluindo aí o patrimônio, diluindo aí as receitas, né? Então, só para vocês terem uma noção, hoje, a Caixa Econômica já não é mais a principal locatária do fundo, é a Cogna, daqueles imóveis que vieram lá do RBED. Então, o RBVA vem cumprindo aí o seu trabalho de reciclagem de portfólio e diluição de receitas bancárias, né? Claro que se a gente somar Santander e Caixa, ainda continuam sendo mais relevantes no fundo, mas com essa reciclagem que vem ocorrendo, isso vem sendo mitigado. Então, olha aí, ó, se a gente somar Caixa e Santander, claro que fica ainda relevante, mas hoje Cogna é a principal locatária do fundo. Então está aí o fato relevante do RBVA. Ainda da Rio Bravo, foi publicado um comunicado ao mercado, nem foi um fato relevante, mas eu resolvi trazer para vocês, porque é uma nova alocação lá no Bravo Paulista, daquele ativo, salvo engano, da Green Run, né, que teve uma emissão de posse a favor do fundo, tudo. Enfim, teve uma inadimplência, teve uma questão lá jurídica, a gente vai entrar no caso aqui agora, mas foi feita uma alocação, então, para a Paite Tecnologia e Educação Digital, e com essa locação, né, de 605 metros quadrados,
a vacância agora do RCRB vai ser reduzida para 0,8. Porém, contudo, todavia, entretanto, tem uma vacância contratada, tá? O contrato é de 5 anos, aquele contrato pro forma, né? O impacto é na faixa de 1 centavo depois do fim das carências. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe uma vacância contratada, tá? Aqui, ó, é realmente a área da Green Run, só confirmando aqui para vocês, tá? Existe uma vacância contratada lá no edifício JK Financial Center, a partir de setembro, que se confirmada, tá? No JK Financial Center, se confirmada, que é um contrato no segundo andar, se confirmada, a vacância vai subir para 3,1. Então ela cai de 2,2, salvo engano, porque temos que lembrar também que teve uma vacância da WeWork que a Rio Bravo conseguiu locar para a OPEA securitizadora, né? Então foi bem interessante isso daí. E aí, consequentemente, o fundo passa a ter essa vacância quase que zerada, mas pode voltar a subir a partir de setembro. Baroni, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que pode ser até que suba, mas a Rio Bravo tem sido muito, muito diligente aí nessas estratégias comerciais. E como o JK Financial Center é um baita prédio, eu acho que essa vacância talvez não deva sair. Bom, vamos seguir em frente, daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no chat aí para vocês, tá bom? Vamos lá, TJKB, isso aqui é um fato relevante bem rapidão. É só para dizer que aquela inadimplência foi superada. Lembra que eu li para vocês na semana passada? O TJKB é um fundo da BR Capital, né, da Unitas, e esse fundo ele teve uma inadimplência que foi superada ali, representando 47 centavos por cota, né? Então, foi resolvida a inadimplência, embora é bom a gente sempre acompanhar. Mas, Baroni, esse fundo é assim, relativamente pouco popular, por que você trouxe? É porque o FATN, que é um fundo mais popular, tem uma participação nesse ativo, então algumas pessoas acabaram nos questionando aí, a gente resolveu trazer para vocês que não vai ter mais aquele impacto indireto, embora é relativamente pequeno, não é uma posição tão grande assim, pouco mais de 10 milhões de reais, tá bom? Esse fato relevante TRXF, ele é meio que só um reesquenta dele, é só uma confirmação de que a venda do GPA Santo André ocorreu, né, foi feitos os recebimentos ali, sendo que a primeira parcela, ela praticamente foi toda usada para a redução da alavancagem do fundo. Então foi reduzida aí, foi pagamento para Bares Securitizadora, para justamente reduzir um pouquinho a alavancagem do fundo nessa faixa de 17,80 milhões de reais. Há outras parcelas que vão ser recebidas em 16 parcelas de R$821 mil, parceladinho lá pelos 16 meses. A única coisa que esse fato relevante ficou incompleto, na minha visão, é que eles não trouxeram o nível de alavancagem atual, embora o impacto vai ser bem pequeno, mas vai reduzir. E não trouxe também o resultado de ganho de capital. Se a gente voltar no fato relevante antigo, a gente vai resgatar que o valor do ganho de capital é de 25 centavos. Como essa primeira parcela foi paga para a redução da alavancagem, o ganho de capital vai ser reconhecido mês a mês nas parcelas. Então, todo mês vai ter um cadiquinho ali reconhecido, que na minha visão vai ser ali perto de 2 centavos por cota, entre 1,5, mais para 1,5 centavos por cota, todo mês ali de ganho de capital sendo reconhecido. Essa é a conta que a gente fez aqui aproximada, tá bom? Mas faltou isso no fato relevante. E antes da gente ir aqui olhar para as perguntas, o VVPR, eu até coloquei esse fundo também, por quê? Porque ele é o antigo XPPR, né? Ele vendeu a assinatura de venda de um conjunto lá no condomínio, né, Iguatemi Alphaville, né? Se eu não estiver enganado, ele é o antigo XPPR mesmo, agora me deu a dúvida aqui. Bom, enfim, é só para informar que foi vendido um conjunto, 1.300 milhões aqui na data de hoje, né, da data da publicação do fato relevante, e 2.100 milhões em 40 parcelas, né, de R$52 mil. Então, ainda que você tenha ali um ganho de capital, né, de 14 centavos por cota, ele vai ser bastante diluído aí ao longo das próximas parcelas, tá bom? Então tá aí o fato relevante. Agora realmente me bateu uma dúvida, se alguém tiver aí, puder só confirmar para mim, por algum motivo me deu a dúvida se o VVPR era o XPPR. Eu tenho 99% de certeza, mas me bateu uma dúvida do nada aqui agora. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Só para trazer para vocês aqui, pessoal, teve um fato relevante, eu não vou nem compartilhar a tela, senão eu vou ter que baixar arquivo, vai dar um pouquinho de trabalho, mas foi um fato relevante e por algum motivo eu acabei não copiando ele ontem, foi feito ontem, eu vou ler junto aqui com vocês, é um fato relevante do HGRE, tá?
ele vendeu uma participação de 4 conjuntos, deixa eu ver se eu consigo salvar aqui isso rapidinho, me dá um segundo, deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir aqui, pessoal. Deixa eu recompartilhar a tela. Bom, vai dar certo. Tá aí. Fato relevante do HGRE, Pátria Escritórios. Ele vendeu 4 conjuntos no edifício Berrini One. E foi uma venda bem interessante, quer ver só? Porque eles venderam por R$23 mil o metro quadrado, R$23 mil, pagaram 17.700, né? O custo total inicial de 52,52 milhões e a venda total de 68,13 milhões de reais, tá? O preço é 29,7% acima do valor investido e 15,7% acima do laudo de avaliação. Então, aquelas pessoas que também têm dúvidas sobre laudos de avaliação, as vendas são as melhores formas de você corroborar se aquele laudo é correto. E aqui está mostrando que está mais do que correto, né? Então foi feita essa venda aí de uma participação. Agora, o que me chamou a atenção, vai ter um ganho de capital bem significativo de 1,32%, bem interessante, né? 1,32%, R$1,32 por cota, é bastante. O fundo paga 85 centavos, então dá mais do que um rendimento por cota, ele já vem acumulando resultados, né? Ele perde uma receita de 3 centavos, então assim, é claro que o ganho é muito maior do que a receita perdida. Agora, o que me chamou a atenção é que, assim, embora o fundo ainda vai continuar tendo participação lá no 4º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11º andar, é um ativo que tinha uma premissa de ser estratégico para o HGRE. Então essa ficou a dúvida, né? Por que é que eles venderam esse imóvel? É um fundo que estava montando um portfólio mais direcionado para regiões ali primárias de São Paulo. Esse ativo fica ali na região da Vila Olímpia, né? Quase ali grudadinho ali com Terra Corporate, né? Uma região bem interessante ali. Quase não, praticamente grudadinho no Terra Corporate, no antigo fundo THRA11, né? Todo mundo vai conhecer. Hoje ele está lá dentro do HAA, enfim, tem esse fundo acabou sendo incorporado por outros portfólios, mas assim, fica agora a dúvida o que eles vão fazer com o dinheiro. Será que eles também estão vendendo outros ativos? Será que eles vão comprar outros imóveis também mais alinhados a essa tese do fundo? Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui fiquei mais na dúvida sobre a decisão da mudança da venda, né? Porque traz uma mudança aí no direcionamento que eles iam dando, né? Que eles iam vendendo ativos não estratégicos. E a venda agora deste imóvel é a venda de um imóvel estratégico, né? Tá certo que eles continuam tendo participação, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, fica essa dúvida, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha no chat aqui rapidinho, parece que tem umas 2 dúvidas aqui. Deixa eu ver a primeira. Professor, você acha que o Vino 11 pode dar a volta com o pensamento que é um fundo de tijolo? Pode até ser que dê a volta, mas deve demorar um pouquinho, porque você ainda tem um nível de alavancagem muito alto, né? Então, você tem uma situação que ainda é delicada, ele tem ainda ganho de capital para ser reconhecido, ele ainda tem parcelas para ser reconhecidas, o que é ótimo, né? Mas ele ainda tem uma estrutura de capital bastante apertada, né? Então, quando você olha hoje os passivos do fundo, só para trazer em números para vocês, ele tem imóveis na faixa de 1,2 bi, ele tem aplicação financeira 50 milhões de reais, é relativamente pouco, e ele tem obrigações de 470 milhões de reais. Então, um nível de alavancagem relativamente alto, né? As obrigações a pagar de curto prazo estão super equacionadas porque eles fizeram aquela venda parcelada da participação do ativo lá no Leblon, né? Inclusive, salvo engano, quem comprou foi um fundo da Capitânia, né? Mas ele tem ali dívidas que são caras, né? Por exemplo, se você pegar a dívida do Vino, ele tem dívidas, por exemplo, a maioria é IPCA, mas ele tem dívidas a CDI mais 3,5, né? Não é tanto assim, é na faixa de 3 milhões, 35 milhões, mas, enfim. Então, em outras palavras, ele tem uma obrigação em 2025 de 19 milhões de reais, em 2026 de 28 milhões de reais, né? Ele tem hoje caixa de 50 milhões de reais e ainda tem mais coisa para receber. Então, considerando a estrutura de capital para 25
26 e parte de 27, eu acho super tranquilo. Então, em termos de estrutura de capital, não vejo mais risco. Por outro lado, essa é uma das questões, né? Você ainda tem muita amortização pela frente. Você, mesmo que amortize em 25, 26, 27, ainda vai sobrar 400 milhões para amortizar, num fundo de 1,2, 1,3 bi em ativos. Então, você ter 400 milhões para amortizar num fundo de 1,3 bi, com a chance de ter emissões baixa, né? Muito baixa ter emissões, porque o fundo negocia com um PVP de 0,50, então o fundo teria que dobrar de valor para ter algum incentivo de fazer oferta. Então, em outras palavras, é possível que o fundo tenha que vender imóveis, tá bom? A próxima pergunta aqui eu nem vou colocar na tela, porque eu não sei a resposta. Deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho aqui. Pessoal, estão me dando um recadinho aqui, para quem ainda está tentando alcançar sua liberdade financeira, uma live exclusiva que teremos na próxima terça-feira, é gratuita, mas as vagas são limitadas, então inscreva-se o quanto antes para não perder essa chance. Vai ser uma live com o Thiago Reis, vale se inscrever, o link está na descrição, tá bom? Então, recadinho do time da Suno aqui para vocês. Vamos voltar aqui nos comentários. Alguém fez uma pergunta que é o seguinte, você já ouviu falar do EXIF11? Não faço ideia do que seja, tá bom, Maílson? Você perguntou de energia distribuída, tudo, enfim, de geração distribuída, energia, não faço ideia, tá bom? Então, desculpe não conseguir te ajudar dessa vez. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Caso um bom fundo recomendado chegue a preços muito atrativos, qual o percentual máximo tolerável para aproveitar? Já eu tenho comigo a seguinte situação, tá? Vamos imaginar uma carteira com 20 fundos, você tem 5% em cada fundo. Eu chamo de diversificação ingênua. Na minha visão, é a diversificação mais, eu diria assim, efetiva dentro de uma carteira de fundos imobiliários. Então, eu acho que esse é o padrão que é interessante. Então, qual que é a minha sugestão? Melhor prática, não quer dizer que está cravado na pedra e tem que ser assim, tá bom? A minha sugestão é a seguinte, tenha 5% de média, não tenha nenhum com menos de 2,5 e nenhum com mais de 10. Ou seja, não tenha nenhum que tenha metade, menos da metade e não mais do que o dobro. Então, em outras palavras, se você tem 10 fundos imobiliários, tem 10% em cada fundo imobiliário, da sua carteira de FIIs, né? Não deixe nenhum ficar abaixo de 5 e nenhum superior a 20. Então, esse é o padrão. Pega a quantidade de fundos que você tem, né? Descubra o percentual médio que você deveria ter, nem menos do que a metade e nem mais do que o dobro, tá bom? Essa é uma melhor prática, não quer dizer que vai funcionar sempre. O Jean pergunta também, o senhor acha que PATL está com desconto exagerado, tendo em vista que não tem alavancagem, há uma desocupação alta prevista para o ativo excelente? Eu acho que assim, o desconto exagerado dele é porque o fundo perdeu um pouco da identidade dentro da prateleira da gestora. Por isso que o mercado precifica esse risco. Esse risco, ele não é desprezível no contexto dos fundos imobiliários. Um fundo gigante dificilmente vai ter um desconto patrimonial tão relevante assim. Fundos menores tendem a ter, justamente porque eu acabei de falar do FMOF. É um fundo que fica mais vulnerável a takeovers, então o mercado coloca mais risco de iliquidez, risco de tamanho, de porte, tá bom? Última pergunta. Professor, uma carteira diversificada precisa necessariamente, deixa eu colocar aqui na tela, uma carteira diversificada precisa necessariamente ter ações ou posso ter renda fixa mais FIIs? Foco na renda passiva. Kelly, toda carteira tem que ser montada com base em círculo de competências e não em porque falaram que é importante, porque senão daqui a pouco você vai falar se tem que ter moeda virtual, ouro, renda fixa pré, pós, indexada, fundo imobiliário, papel, tijolo, ações, dividendo, valor, small cap, internacional, ETF, tudo. Você não é obrigado a ter nada, é tudo dentro do seu ciclo de competência. Se o seu ciclo de competência for nesse caminho, tudo bem, tá bom? Última pergunta, carteira apenas de FIIs para a fase de usufruto é viável? Sempre lembrando, pessoal, toda carteira de apenas alguma coisa, você tem que ter muita segurança nisso. Então, se você for uma pessoa muito segura das suas escolhas de fundo imobiliário, eu não vejo problema, embora, independente de você ser 100% alguma coisa, você deveria ter entre 10% e 30% em renda fixa. Eu acho que esse é um colchão importante para qualquer tipo de investidor. Sejam mais sofisticados, sejam mais, não vou dizer iniciante, mas seja um investidor que ainda está com a carteira em formação, tá bom? Turma, é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, quero desejar a todos um bom final de semana,
E a gente vai se falando e continuo pedindo para vocês assinarem aí o nosso canal, né? Temos aí a inscrição aí no nosso canal, deixando aquele joinha.